Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Portela e se você não é inscrito nesse canal, por favor, clica agora, se inscreve, que a gente vai fazer hoje um unboxing do Motorola Moto G200. Fica até o final do vídeo, porque no final, depois que eu abrir a caixa, mostrar para vocês, comentar, eu ainda vou trazer o teste nesse mesmo vídeo, gravando com ele na câmera frontal, na câmera traseira e algumas fotos. E tem links para esse produto na descrição do vídeo e tem também o nosso canal de cupons de desconto lá no Telegram, junto com a planilha de preço, que você pode ir lá também, se você quiser, acha a abinha lá, clique em Motorola e você vai ver todos os aparelhos da Motorola lá, disponíveis em todas as lojas. Bom, já fiz o merchan, caixinha tá aqui, bora lá, vamos abrir, dá uma olhada só, Moto G200. 5G, então galera, mais uma vez, o 5G agora já teve as suas frequências aí, o leilão já aconteceu, né? Lá pro meio do ano que vem, 2022, a gente já deve estar com bastante cidade aí, pelo menos as capitais já cobertas pelo 5G, e a Motorola foi pioneira no 5G, a trazer os smartphones com 5G para o Brasil. Eles têm uma gama enorme, e esse aqui não é diferente, tem 5G no Moto G200, e esse cara aqui vai trazer à tona de novo uma coisa que a gente já pensou lá no Moto G100. Esse cara é um top de linha, esse cara é um intermediário. Galera, esse cara aqui vem com chip Snapdragon 888. Você vai ver já tudo basicamente o que ele vem vai ter na caixa. O Moto G100 vinha com 870 e eu já achava ele muito bom, com configurações boas. Ele tem umas coisinhas, ele tem uns trade-offs, umas coisas que você perde aqui, mas enfim, eu acho que a Motorola pensou, vamos tirar umas coisas para manter basicamente pelo mesmo preço, porque ele vem basicamente no mesmo preço que veio o G100 no lançamento. Mas não se liga em preço de lançamento, vocês já sabem. Isso aqui é preço de lançamento, uma semana depois já está um preço melhor, às vezes 15 dias depois já está um preço melhor. Haja visto que o Moto G100, nesta Black Friday, foi vendido, eu vi preços por 200 e alguma coisa. Eu consegui divulgar os preços por 2.250. Então logo deve cair o preço desse cara e ele deve ser interessante, mais ou menos interessante igual o G100. Ele tem aqui o Red 4 também, que eu já expliquei para vocês em outros vídeos, que é basicamente um modo DeX, para quem conhece muito Samsung, é o Red 4 que a Motorola chama de Red 4. Você pode conectar ele via cabo em uma tela, na sua TV ou no monitor, e você utilizar ele como um computador. Ligar o mouse e teclado, certo? Bluetooth, por exemplo, ou usando um adaptador, você pode utilizar ele como um computador e ainda ir utilizando o smartphone enquanto está utilizando conectado no cabo, ou via Bluetooth não, via Wi-Fi também, ligar numa TV via Wi-Fi e utilizar ele como um computador lá na tela e utilizando o seu smartphone do mesmo tempo, ou ligar até também no Red 4 PC, que dá também. Então ele vem aqui com essa plataforma já habilitada, as três, o Red 4 PC, Red 4 sem fio e o Red 4 com cabo HDMI. Girando a caixa aqui na lateral, a gente já tem algumas outras várias informações de onde foi fabricado. Dá para ver aqui, ó, Qualcomm Snapdragon 888 Plus, já vamos ver do outro lado. Dolby Atmos, né? Motorola.com, aqui algumas especificações do produto, o que vem aqui na caixa desse cara, o e-mail aqui eu só risquei para vocês não verem, e na traseira do produto mais informações, já escrito aqui, desempenho líder na categoria, Snapdragon 888 Plus, galera, é o Plus. Seria o Moto G200 um smartphone gamer? É incontestável que quando a galera me vem falar pra mim, pô, um smartphone gamer não precisa ser um smartphone gamer. Ou seja, você pode jogar jogos num smartphone que não é dito gamer, por exemplo. E a Motorola tem um gamer, né? Ela trouxe um smartphone gamer aqui pro Brasil, o Legion. Mas esse cara talvez possa rodar os games tão bem quanto. Mas vamos lá, vamos abrir a caixa primeiro, depois a gente vai testar tudo isso ao longo dos dias que forem passando. Bom, aqui então eu mostrei Snapdragon 888, olha só a beleza do aparelho já aqui. E aqui embaixo mais algumas informações, ó, sistema com câmera incrível de resolução de 108 megapixels, a tela uma tela Max Vision 6.8 polegadas, Full HD Plus de 144 Hz. Então, copiando o que a Motorola já trouxe na linha Edge 20, no Edge 20 Pro, no Edge 20, tela de 144 Hz, você tem tela aqui de 144 Hz. Mas eu vou falar algumas outras coisas já enquanto eu abro a caixa. Vamos colocar aqui, pegar o Caniva do Velho Oeste, vamos passar aqui
e vamos rasgar o bicho aqui. Eita, esse barulhinho aqui é bom demais. Plastiquinho pro chão. Deixa eu ver, tem lacre aqui ainda pra gente romper? Vamos romper um lacrezinho aqui. Pronto, lacre rompido, mais nenhum do outro lado. Vamos deslizando, deslizando. Olha aí. Mais uma vez aqui as informações que a gente viu na caixa agora há pouco, né? A câmera de 108 megapixels principal, Snapdragon 888 Plus. Tela grande, cara, tela enorme, 6.8 polegadas, Full HD Plus, 144 Hz. Vamos deixar de lado ele aqui, já voltamos para ele. Fica aqui, queridão, já vamos voltar para você. Vamos ver o que vem aqui dentro dessa caixa aqui, que a Motorola manda aqui com esse cara. Conheça o seu Moto G, então vem um papelzinho aqui, um selinho da Anatel. Aqui vem mais alguns papeizinhos, né? Papéis. Aqui dentro, deixa eu ver. Ficou, tem mais aqui, ó, a chavinha para a gente abrir a gavetinha do chip da operadora. Já vou abrir já para ver como é que é essa gavetinha. Aqui vai ensinar como você coloca o seu chip. E aqui a gente tem uma mudança já, ó. Aqui tem os acessórios, então a Motorola continua, assim como algumas outras empresas, exceto a Samsung e a Apple, por enquanto aqui no Brasil, que não estão mandando os acessórios como carregador e fone de ouvido, tá? Aqui vem fone de ouvido, mesmo que for básico, vem, e vem carregador também, e não é um carregador fraquinho não, ó. Vou começar aqui pelo fone de ouvido. A gente tem um fone de ouvido que deve ser idêntico ao que a gente vem vendo aqui nos outros smartphones da Motorola. Vem aqui, ó, parzinhos extras de borrachinhas de tamanho diferente para pessoas com o orifício auricular de tamanho diferente, né? E aqui aquele fonezinho de ouvido que a Motorola manda por padrão desde quando ela mudou, vem sendo esses fonezinhos de ouvido aqui que vem na caixa. Temos aqui um P2, mas vamos ver se ele vem adaptador P2, porque não sei não se tem entrada P2 nesse cara. Tô falando só? Tem um adaptador aqui, ó. Tem um adaptador de P2 para USB tipo C. Então, Moto G200 não tem possibilidade de você conectar o seu fone de ouvido tradicional, tem que usar o adaptador, mas boa notícia, o adaptador vem dentro da caixa. Mais o que temos aqui? Mais um cabinho, que deve ser aqui um cabo USB tipo C nas duas pontas. Não, ó, é um cabo que é USB-A numa ponta e USB tipo C na outra. Diferente, né? A gente está acostumado já a ver, a própria Motorola já mandou smartphones com USB tipo C nas duas pontas. Esse é um cabo USB tipo A e USB-C na outra ponta. E o carregador, pessoal. Vem um carregador aqui, já deu para ver, né, antes de tirar do plástico, que é um carregador de 33 watts. Já é uma evolução com o carregador que vinha no G100, tá? Ó, quase caiu o bicho aqui, ó. Carregador então de 33 watts e aqui, ó, a entrada da conexão USB-A. Não é USB tipo C. Tipo C é só o que você vai conectar no smartphone. Óbvio aqui, homologado pela Anatel, padrão já nacional, um carregador grande que eu já tinha visto nos smartphones da Motorola, 33 watts. E finalmente podemos falar que não restou mais nada aqui dentro da caixinha. Zerou. Bora pegar o bicho então, né? Ó, aí está, pessoal, Moto G200. Vamos tirar esse plastiquinho aqui que vem cobrindo a tela. Olha aí a tela, já dá para ver aqui, ó, o orifício da câmera frontal, né? Câmera frontal aqui. Olha aí que bonitinha, uma câmera de 16 megapixels, viu, pessoal? F2.2 nessa telona aqui de 6.8 polegadas, 144 Hz. Ó, veio com casezinho, vamos tirar esse case aqui. Bom que já veio com case, né? Antes de eu colocar minhas marcas de dedo, olha só que bonito, velho. Olha o design disso aqui. Deixa eu passar um pincelzinho aqui só para tirar essa poeirinha daqui, ó. Vamos tirar essa poeira daqui. Que cor é essa, cara? Absurdo, muito bonita a cor. Olha só o detalhe aqui. Ó, pega esse detalhe aí, ó. Olha aí, produção. Bonito, hein, Motorola? Olha só que smartphone bonito, style pra caramba. Ó, não tinha visto um design assim na traseira. A Motorola vem mandando muito bem nos designs dos aparelhos. Ó, vou ficar mexendo aqui porque, cara, tá me dando uma euforia de... Olha isso aqui. Olha essa cor. Poderia ficar fazendo isso aqui meia hora. Essa transição de cores aqui. Olha que bonito isso aqui, cara. Eu acho que eu vou usar essa imagem como thumb aqui. Olha que lindo, velho. Parabéns, dona Motorola. Olha que espetáculo, cara. Olha isso. Muito bonito. Olha o logo da Motorola aqui. Paguei um pau realmente, Motorola do céu. Rapaz, olha aqui, ó.
câmera de 108 megapixels apontada aí, não sei qual que é a ordem delas ainda. Já vou falar das câmeras para vocês. Vamos dar um passeio aqui pela sala lateral, ó, lateralzinha do dispositivo. Olha aqui, ó, o leitor de impressão digital tá aqui, botão de volume para cima e para baixo. Olha o quanto é saltado as câmeras aqui, não é muito não. Muito bonito, que isso, velho. Olha ele é ligeiramente curvado, ó. Tá vendo aqui? Olha a curvatura. Olha só, ó, tem aquela curvinha aqui. Muito bonito, design Motorola. Arrisco dizer que essa traseira aqui, olha, não sei, eu acho que ó, marquinha de dedo vai pegar, mas já vem com case. Ó, um dos mais bonitos. A Motorola vem mandando muito bem no design. Vamos ver aqui na esquerda o que tem, ó, tem um botão para chamar o assistente do Google. Botãozinho para chamar o assistente do Google, então. Na parte de cima aqui a gente tem nada além de um microfone, certo? E na parte de baixo é que está a saída de áudio, tá? A conexão para carregamento e transferência de dados, a gaveta para colocar o chip da operadora, já vamos abrir essa gavetinha aqui, outro microfone aqui, e agora já vem a primeira polêmica. Geek, smartphone lindo, vocês não concordam comigo? Escreve aí, é muito cara, fiquei impressionado, muito bonito. Mas galera, não tem áudio estéreo, não senhores, não mudou. Não tem áudio estéreo, o G100 não tinha áudio estéreo, o Edge 20 Pro não tem áudio estéreo, este cara aqui também não tem áudio estéreo. Não sei, é a Motorola com as suas decisões, mas alguns trade-offs daqui, quando a gente fala trade-off, é tirar algumas coisas para compensar outras, né? Tirar alguma coisa, às vezes, para ajustar preço. Eu acredito que algumas coisas que não existem nesse cara, que eu vou completar de falar já, é para trazer o preço desse produto para ser muito interessante. Anota aí, ó. Escreve aí que este cara vai vender muito. No lançamento eu não acredito, porque ele vem a 4.999. Ainda vou falar o resto das especificações. No lançamento até não acredito, mas olha só, fã de Motorola vai comprar no lançamento. Esse cara, a hora que entrar na casa de 3,5, e olha lá que ele pode começar a cair mais que isso. Vai vender. Escreve o que eu tô falando. Vai vender bastante. Mas vendendo ou não vendendo, vamos dar uma olhada mais nesse cara, porque eu vou falar para vocês, cara, olha, isso merece. Olha, jogando nessa luz aqui, dá uma olhada nisso aqui. Cara, ó, eu fiz e tô fazendo de novo porque eu me deliciei olhando isso aqui, cara. Não sei o que vocês estão achando aí. Para mim, tá um espetáculo, velho. Olha isso aqui, cara. Bom, vamos abrir aqui essa gavetinha aqui para mostrar como é que é essa gavetinha aqui, como é que vem, se é uma gavetinha híbrida, se não é a gavetinha híbrida do chip da operadora. Ele tem uma proteção básica aqui, que é aquela contra respingos d'água, tá? Ó, legal que a gente vê a borrachinha aqui, tá vendo? Ó, essa borrachinha protege aqui essa gavetinha. Olha aí, ó, chip 1 de um lado e chip 2 do outro lado. Então ele tem duas gavetas dedicadas para dois chips de operadora, você pode colocar os dois. O que quer dizer que vocês acabaram de ver essa gaveta aqui e não tem lugar para colocar expansão de armazenamento. O que nos traz a outra coisa, ele não tem 12 GB de RAM igual tinha o G100. Ele tem 8 GB de RAM. Mas olha, eu vou falar para vocês, 12 é um pouco demais. Mesmo que você fale, não, mas para ser um gamer, ninguém falou que é gamer. Eu que estou falando que ele pode ser um gamer porque vai rodar os jogos muito bem, eu acredito. Mas eu acho que não necessita de 12. E aqui é um trade-off. Vou chegar nos outros trade-offs. A Motorola não coloca 12 GB de RAM nesse cara. É um combo muito bom para quem vai querer pensar em jogar. Com carregamento de 33 watts e o carregador de 33 watts na caixa. Mas então não tem opção de você expandir o armazenamento. É 256, utilizável 239. Do 256 você vai poder utilizar 239 porque o sistema já ocupa um pouquinho de espaço. Vou voltar para ele aqui, pessoal, enquanto eu falo algumas outras especificações, vocês vão se deliciando com esta beleza deste cara. Ele tem Bluetooth 5.2, então muito legal para você utilizar com os fones de ouvido aí de última geração com a latência bem mais baixa. Tem o Wi-Fi A, B, G, N, AC, AX, então ele é um Wi-Fi 6, Dual Band 2.4 e 5 GHz, aliás, é o Wi-Fi 6E, pessoal. GPS, AGPS, GLONASS, tudo isso aí. NFC, ele tem NFC para você cadastrar o seu Google Pay, por exemplo, para fazer pagamentos. Lógico que não tem aqui rádio FM, não tem TV digital, não tem entrada P2, como a gente viu, não tem P2. Utilizar o adaptador aí de fone, mas vem na caixinha.
E eu vou ligar essa tela para vocês aqui e já vou falar do outro trade-off, tá? Ó, já apertei o botão aqui de ligar, ó. É um botãozinho que ele não fica para dentro, vocês estão vendo? Ó? Ele é um botão que ele fica até que meio saltado, não fica para dentro o leitor de impressão digital. Esse é o botão Power e é impressão digital também, para você ligar e fazer a coleta da sua digital para desbloquear o aparelho, tá? E eu vou fazer as primeiras configurações e já volto falando para vocês de outro trade-off. Sim, mais uma coisa que ele não tem. Mas eu acho que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. A Motorola tentou enxugar umas coisas para tentar entregar o essencial sem encarecer demais. Vamos lá, já volto. Bom, pessoal, já voltei, fiz as primeiras configurações e agora eu vou falar do trade-off para vocês. Não fiquem tristes, eu acho que é isso aí que eu acabei de falar para vocês que a Motorola fez, tá? Olha só essa tela aqui, tela de 144 Hz, então aquela atualização muito rápida para vocês, né? Tela de 144, 6.8 polegadas, Full HD Plus, quase 400 ppi de densidade aqui nessa tela, padrão 20,5:9, quase 21:9, bem esticadão. Tem um queixinho aqui na parte de baixo, mas não é gigantão. Tela realmente grande, né? Um punch hole aqui, o buraquinho para abrigar a câmera de 16 megapixels. Já vamos falar das traseiras já, tá? Pessoal, olha aí, ó. Atualização de tela automática, então neste caso aqui ele vai, na hora que não necessitar, ele vai de 60 até os 144 Hz, tá? Você pode deixar em 60 para economizar uma bateria ou 144 ou no automático, que é o que eu vou deixar. Essa tela então, 144 Hz. Qual que é o trade-off? Para de ficar fazendo mistério. Não é uma tela OLED. Até, escrevam aí, até o Edge 20, eu acho que a Motorola deixa reservados, como esse aqui é um G, ele não se encaixaria em top de linha. Não sei o que a Motorola pensa de lançar ainda no começo do ano, ou ainda será que em dezembro vem surpresa por aí, né? De linha Edge, se os Edge são top de linha para ela, porque esse cara não tem tela OLED, não tem uma tela Super AMOLED, não tem tela AMOLED, ele tem uma tela LCD IPS nas configurações que eu falei para vocês. Bateria de 5.000 mAh. Câmera, vou falar para vocês já, vou adiantar. A câmera é de 108, vocês já viram na caixa, certo? Vou falar as especificações dela lá. Você tinha câmera de 64 no G100. Mas algumas coisinhas foram tiradas, eu acho que para manter esse preço. Bom, espero que vocês não tenham ficado decepcionados com isso aqui, mais um trade-off. Mas vamos falar aqui então da câmera, pessoal, das câmeras traseiras. Vocês viram? Câmera principal de 108 megapixels. Que essa câmera aqui faz aquela a junção dos 9 pixels em 1 para entregar uma foto de resolução de 12, para entregar mais luminosidade. Câmera de 108 megapixels de f1.9, pessoal. Ele tem uma câmera grande angular de 13, não é 16, é uma 13 f2.2 e tem uma câmera de profundidade de campo aqui que é para ajudar naquele desfoque de fundo das suas fotos e faz umzinho aqui, um zoom digital de até 10x, tá? E tem o LED, o flash LED aqui na traseira, óbvio que tem autofoco e não consta como estabilização ótica nenhuma dessas câmeras aqui nas especificações que eu vi. Essas câmeras aqui é o seguinte, a frontal eu vou já ligar ela para vocês para conferir, mas no release que eu recebi, esse cara faz 8K na traseira, óbvio o chip é capaz de gravar, já gravava 6, né, outros dispositivos, esse grava 8K na traseira, mas infelizmente continuamos com a frontal em Full HD, pelo menos é o que consta aqui. Vou ligar, vamos ver qual que é, mas é isso aí, tá? Essa câmera promete umas fotos bem boas, já que o G100 apresentava fotos boas na traseira, realmente. Vamos ver no teste mais pro fim do vídeo como é que esse cara vai se sair nas fotos e nos vídeos. A câmera grande angular, que é para pegar bastante coisa nas suas fotos, no seu ângulo aí, né? É uma câmera que, igual o G100 também, o G100, se eu não me engano, é 16 megapixels, ela é grande angular, híbrida, então ela é capaz de fazer fotos macros, só que o G100 tinha um flashzinho LED aqui, um LEDzinho, né, um ring light em uma das câmeras para poder ajudar a fazer fotos bem próximas. Quando você está fazendo foto macro, uma coisa que acontece muito é você tapar a luz com o próprio dispositivo. O G100 tinha LED. Será que o 108 vai apresentar melhora significativa sobre o 64? Será que o 16 contra 13 vai ser alguma coisa diferente? Será que essa frontal de 16 megapixels vai ser boa? Será que esse vídeo é só Full HD? Vamos ligar a câmera aqui. Ó, vamos clicar aqui na câmera, vamos ver qual que é. Não tinha ligado realmente, vamos ver quais são as configurações. Vamos colocar aqui agora não. Vou aqui em vídeo,
e vamos arrastando para cima aqui, ó. A gente tá na câmera traseira, então vocês estão vendo que faz até 8K, tá vendo aí, ó, 8K e deve fazer 4K 60, ó, 4K, então libero 60, eu posso colocar 4K 60, certo? Se eu mudar para 8K, ele deve sumir isso aí, exatamente, o 8K vai fazer 8K 24. Se eu colocar aqui em 30, ele já cai para Full HD de novo, ou no 4K, eu posso, então, o 8K é somente 24 e vamos girar para frente, vamos ver quais são as configurações aqui, ó. Ele faz somente uma resolução, porque você não tem opção aqui, ó, de outra, né? Se a gente entrar aqui, vamos ver se tem algumas configurações aqui, ó. Fotos, vídeos, clicando em vídeo aqui, ele só tem a opção que aparece vídeo de alta eficiência, estabilização, que nós já vamos ativar, que mesmo que cropar eu gosto, HDR10, então é uma tela HDR10, e tem o modo de vídeo padrão. HDR10 será ativado quando a lente principal for configurada em 4K 30. Observaram? Só que, ó, liguei o HDR e perdeu a estabilização. Então ele grava HDR10, velho. Legal. Vamos testar qual que é o HDR10, mas eu vou optar primeiro para fazer os testes com a estabilização ligada e depois a gente vê esse lance aí. Ó, pessoal, gravei um pedacinho de vídeo só para mostrar para vocês, ó, que a informação do vídeo, ó, 1920 por 1080, tá? Gravei 2 segundos de vídeo aí para mostrar que nem sequer tem a opção de Full HD 60 na frontal. Full HD 30 somente, sem opção. Não sei se isso aparecerá em futuras atualizações, mas ó, Full HD 30 seco. E aqui em foto, o que a gente tem em foto aqui? Vamos ver. Opções de foto, ó. As opções de flash, temporizador, né? Fotos dinâmicas tá aí desativado, a proporção 3x4, 4x9 ou tela cheia esticada, modo beauty desligado, ligado, essas opçõezinhas que você tem aí na câmera frontal. Aqui a gente vê as mais opções que vai restar de câmera, modo retrato, modo recorte, cor em destaque, night vision, cinematográfica, panorama, selfie em grupo, ultra high res, né? Ultra res, que vai usar os 108 megapixels, filtro interativo, modo Pro, modo scanner, câmera dupla, é legal que ele grava dividindo as câmeras, a gente vai testar. Modo retrato em vídeo também tem, tá? Câmera lenta, time-lapse, cor em destaque, câmera dupla também aqui em vídeo. Tem câmera dupla em foto, câmera dupla em vídeo. Então é bastante opção, velho. Tem bastante opção. Lado ruim, tem 8K na traseira? Não acho utilizável, tem 8K porque o chip vai aguentar. Mas na frontal, pelo menos um Full HD 60 deveria ter, cara. Não tem opção de Full HD 60. Muito ruim isso, Motorola. Espera uma atualização. Vamos ver. Enfim, pessoal, este então é o Motorola Moto G200. Se eu falei G100 algumas vezes, esqueçam. Vou mostrar um pedacinho para vocês do sistema aqui, né? Que é o sistema de Android puro que a Motorola diz, né? Óbvio que tem algumas coisinhas, mas é o Android praticamente puro. Aqui tá com a atualização, com a taxa de atualização de tela no automático, não tem nada instalado. Isso é o que vai vir nele, ó, tá? Isso é o que vem de aplicativo. Praticamente os aplicativos do Google aqui, Dolby Atmos para você configurar o seu áudio. Tem o Moto aqui para configurar motoações, essas coisas. Só aplicativos do Google. Se a gente arrastar de cima para baixo aqui as notificações, os atalhos aqui para o acesso das coisas, né? Estão vendo aí, ó, atualização de software, girar automaticamente, economia de bateria, compartilhar por proximidade, modo noturno, transmitir a tela, né? Gravação de tela. Aqui tem também aqui, ó, o dar feedback. Tem mais uma tela para cá, deixa eu ver. Sobrou aqui ainda, ó, o criador de GIFs, tem criador de GIFs. E a gente clicando aqui, a gente vai para a parte das configurações do dispositivo. Olha aí, aqui já dá para ter uma ideia mais ou menos da fluidez dessa tela. Meu vídeo é 4K 24, então não dá para vocês terem a noção. Mas é basicamente isso aí, pessoal. Olha só que bonito. Ó, as telinhas para cá, um display muito bonito, tá? Ele não tem tela curvada não, viu, galera? Ó, não tem uma tela curvada. Ele tem a traseira, que é muito bonita, é curvada para ajudar na pegada. Agora, a tela não tem nenhum tipo de curvatura. Estão vendo aí, ó? Tem a basezinha bem pequenininha aqui, o queixinho dele aqui é um pouquinho mais proeminente. Funciona nos gestos, obviamente. Você abriu as coisas, você pode voltar com o botão aqui ou pode colocar os botões aqui, aqueles botões, quem prefere, botõezinhos na parte de baixo. Mas olha só, Motorola Moto G200, vocês estão vendo que eu estou gravando aqui, ó, é até bom para vocês verem, ó, eu peguei o aparelho na mão dia 30 de novembro. Vocês estão vendo esse vídeo hoje, quem assistiu no lançamento, no mínimo dia 7 às 9 da manhã, tá? Você pode estar vendo bem mais no futuro. Mas pessoal, o aparelho
me encantou pela beleza, pelas configurações, o preço não é absurdo, porque esse preço de lançamento não dá, ignorem preço de lançamento de alguns produtos, tá? Deve baixar logo, principalmente já chegando o Natal, pode ser que a gente veja algumas ofertas e ano que vem vai estar mais barato ainda. Mas vamos ver, fiquei chateado com uma coisa só, de não ter opção sequer de poder fazer um Full HD 60 na frontal. Se tiver, tá escondido aqui, mas pelo que eu vi, não tem realmente. Chateado por não ter uma tela OLED, AMOLED? Não, vocês nunca vão ver eu chateado por conta disso, porque eu utilizo tela IPS de boa e acho que tem a qualidade muito boa. E é muito rápida, 144 Hz. Tem Snapdragon 888, tem 256 de armazenamento, não tem 12 GB de RAM. Não acho que vai fazer falta para quem for jogar os games nesse cara. Não tem áudio estéreo, isso aí até que poderia ter um áudiozinho estéreo para ajudar a galera enquanto vai estar jogando. Vamos ver como é que vai se comportar a bateria desse cara, 5.000 mAh, carregamento de 33 watts. A Motorola tem mandado muito bem no gerenciamento de bateria com o G100, que era 870, com o Edge 20 Pro, que é 870, com o Edge 20, que é um 778G. Aqui a história pode ser diferente, porque é um 888 Plus. É chip para rodar qualquer coisa, é chip de smartphone gamer. É última linha, a gente já está quase em dezembro, né? Vocês estão vendo esse vídeo já em dezembro. Já vai ter até tido o anúncio dos novos chipsets da Qualcomm quando você estiver vendo esse vídeo. Enfim, pessoal, top o aparelho. E bonito, muito bonito. Bora lá! Vamos para o campo para fazer umas fotos com a traseira, com a frontal e depois as fotos que vocês virem aí na sequência, assim, a foto mais aberta, eu começo sempre com a grande angular e depois vou para mais fechadinha e depois vou para macro, mas eu começo com os vídeos e depois faço umas fotos da frontal, da traseira com modo retrato ou não. Não passo por todos os modos porque o vídeo já vai estar uns 40 minutos por aí ou mais. Esse vai ser grande, talvez eu divida até depois em duas partes. Bora lá. Bom, pessoal, chegando praticamente a meia hora de vídeo, tô eu já aqui naquele lugar que vocês conhecem que eu venho gravar os vídeos. Já tirei a barba, tô com 3 dias já, tô indo por terceiro dia que eu tô com o G200 aqui. Vocês vão ver ele no dia 7, quem estiver vendo no lançamento desse vídeo. Mas eu tô com ele desde o dia 30, tá? 30, primeiro, 2, hoje é dia 2, hoje é dia 3, então eu tô com 3 dias já com ele. E essa é a gravação da câmera frontal em Full HD. Pessoal, infelizmente vocês acabaram de ver aí comentando que ele só faz Full HD na frontal e não tem Full HD 60. É uma pena para um dispositivo com essas capacidades, com o Snapdragon 888 Plus, poderia fazer isso muito bem, tá? Eu estou em Full HD, nesse momento eu devo avisá-los que a qualidade do vídeo não vai ficar excelente, porque o meu vídeo está em 4K aí no YouTube, então nesse momento eu tenho que esticar ele, vou falar o grosso modo, tá? Esticar ele para você ver na tela cheia. Sem tela cheia seria assim, ó. Esse pedacinho que você está vendo aí é desse tamanho que ele ficaria, né? Para não ter não esticar os pixels e dar a percepção errada. Mas, infelizmente, bom, é só Full HD a frontal e você tem a opção de habilitar ou desabilitar a estabilização. Esse é um contra a luz, o sol está ali ainda, certo? E a estabilização, ó, eu acho que estabiliza bem. A estabilização é digital, viu, pessoal? Nenhuma das lentes aqui, pelo menos o que eu vi em todos os documentos que eu achei, nenhuma dessas lentes aqui tem estabilização ótica. Tá? É tudo estabilização digital. Nesse momento que eu estou caminhando aqui, vocês estão vendo, está muito bem estável. Só que é estabilização digital ativada. Se eu colocar o vídeo aqui em HDR10, cara, pela primeira vez eu vi HDR10 no Motorola. Se eu habilitar o HDR10, ele perde a estabilização também. Se eu não colocar no modo de alta eficiência, quiser gravar em H264, ele está gravando em H265. Se eu quiser H264, ele também perde a estabilização. Enfim, são algumas coisas. Aliás, se eu tirar do H264, ele perde o vídeo HDR. Algumas coisinhas, mas esse então é o Full HD na frontal, única opção para vocês, tá? Infelizmente. Vamos testar a traseira e uma dica. Galera, a câmera tem que estar no Full HD para ele utilizar as 3 câmeras traseiras. Ele grava em 8K na traseira, 8K, faz 8K na traseira. Mas se você tiver em 4K, na hora de pular entre as câmeras, não vai aparecer a opção da grande angular para você. Tem que estar em Full HD. Se estiver em 4K, já não dá. E 8K também não. E ó, pessoal, esse aqui é um 8K. Esse é o 8K. Eu tô virando assim, eu tô vendo a imagem daqueles tranquinhos, né? Esse aqui é o 8K na traseira do Moto G200, tá? Ó, eu tô fazendo isso aqui, parece que a imagem aqui na tela, pelo menos, ela tá aparecendo uns tranquinhos assim, parece que uns quadros, né? Só grava 4K 24, tá, pessoal? Mas esse aqui é um 8K.
Se eu dar zoom, vamos ver se ele dá um zoom. Ele dá zoom, ó. Dá zoom até 10x no digital. Esse é um 8K. E dá para fazer fotos enquanto você está capturando ainda. E ele não vai gravar na grande angular. Outra coisa, ele não estabiliza. Então eu vou caminhar aqui, ó. Vocês vão ver que ele deve dar umas tremidas. Mas eu percebi que a hora que você coloca no 8K, ele já desabilita a estabilização de imagem. Ele vai deixar estabilizar digitalmente até o 4K 60. 4K 60 e o 4K 30, tá? Se você colocar no 8K na traseira, não habilita, tá? Então esse é um pedacinho de 8K. Vou gravar ali embaixo agora um pedacinho de 4K. Ó, pessoal, esse aqui é o 4K e aqui está estabilizando, ó. 4K 30 ou 60. Não vou colocar o 60 aqui porque a minha timeline é um 4K 24. A percepção vai ser bem tosca. Então ele estabiliza em 4K e 4K 60, tá? Agora tá com a estabilização ligada. Estabilização digital em vídeo é muito boa, porque eu tô andando, ó. Tô andando. Escutem o áudio, eu tô andando. Parece que tá parado. É muito estável. Tô andando. A estabilização digital é ótima. Não necessito aqui, não diria que faz falta uma estabilização ótica. Acho que a estabilização ótica sempre ajuda mais para fazer fotos, né? Para ajudar você a ter uma exposição um pouquinho mais curta, né? E não precisar alongar muito. Então, esse aqui é o 4K 30 com a estabilização ligada. E daria para gravar também 4K 60. Interessante falar para vocês que se por acaso eu quiser gravar em HDR10, que eu vou testar agora, não sei se eu vou conseguir editar para vocês, se eu não conseguir editar, vou subir do jeito que tá. Se eu quiser gravar em HDR10, eu perco também a estabilização. Vou gravar em HDR10 agora. Pronto, agora estou em HDR10. Se eu conseguir editar, eu vou editar para vocês, mas vou deixar um pedacinho cru para ver como é que vai estar a gravação. Esse aqui é o HDR10, sem estabilização, vocês percebem que já está tremendo um pouquinho mais, né? Mas eu tô com a mão bem estável hoje, já tomei café da manhã, né? Esse é o 4K, então, em HDR10, sem edição. E se eu editar, vai ser a partir de agora. E a partir de agora, se eu conseguir fazer uma edição do HDR10 para tentar trazer o máximo natural possível, esse é o HDR10 editado no Moto G200 e você perde a estabilização. Colocou HDR, perdeu a estabilização. Beleza? Queria dar essa noção para vocês um pouquinho, então, das câmeras do Moto G200. Lembrando que para pular entre as câmeras, você tem que descer para Full HD. Aí você consegue acesso à grande angular. Vou colocar um pedacinho pequeno para vocês. Ó, só para vocês terem noção, esse é o Full HD, tá? E agora é a grande angular. Então, isso aqui é a grande angular. Lembrando que em Full HD você não consegue gravar em HDR10 também, certo? E essa tela é uma tela HDR10. Então, essa é a grande angular. A principal seria essa aqui, tá? Ó. Principal. Tá vendo? Dá um zoomzinho bem suave, ó. Não tão suave, mas esse aqui então é a grande angular dele. Posso virar para mim. Virada para mim a grande angular. Lembrando então, a grande angular não grava HDR10, mas tem autofoco. Quer dizer que se eu aproximar alguma coisa da câmera, eu consigo que ela tenha foco. Vamos, por exemplo, pegar uma folhinha verde aqui. Se eu conseguir pegar uma folhinha e vou aproximar ela aqui, talvez vocês consigam ver foco nela. Não sei qual que é, mas talvez vocês consigam ver ou estejam vendo foco. Então a grande angular tem essa possibilidade. Eu nem preciso olhar para a tela. Essa é a câmera traseira. Só que eu sei que eu estou enquadrado porque ela pega muita coisa. Não tem HDR10 desse jeito aqui, beleza? E acho que também não estabiliza. Geralmente a grande angular não tem estabilização digital, para não perder muito ângulo. Mas é isso aí. Bora para as fotos? Não, a gente não vai para as fotos ainda. Vou mostrar um pedacinho para vocês da câmera macro. Ao contrário da Samsung, a Motorola libera a gravação em macro. Então vou gravar um pedacinho das coisas próximas aqui no chão e depois a gente vai para as fotos, tá? Eu acho que só grava também em Full HD e você pode utilizar a tática ainda, porque essa gravação vai ser com a câmera grande angular que tem autofoco. E aí você vai poder fazer o quê? Poder dar um zoomzinho extra, perder um pouquinho mais de megapixels, mas talvez se aproximar um pouquinho mais. E as moscas sempre aqui me acompanhando nas gravações. Ó, pessoal, para dar noção real de quanto se aproxima, ali embaixo tem uma joaninha. Essa aqui é a câmera principal, tá? Vocês não estão vendo a joaninha, mas ó, se eu começar a aproximar, vocês vão ver que ela tá aqui, ó, bem pequenininha, menos da metade da minha unha. Eu vou agora mudar para a câmera macro. Pronto, agora é a macro, ó. Olha a joaninha. Olha a joaninha. Dá até para fazer uma foto, né? Acho que eu vou fazer uma foto que eu nunca fiz uma foto de uma joaninha com o celular. Tô fazendo foto enquanto eu gravo. Olha só que bonitinha. Eu acho que eu posso até dar um zoom. Deixa eu ver se eu posso. Não, não posso.
falei besteira. Mas ó, olha a proximidade. Olha isso aí. Olha que legal, pessoal. Isso aqui é pequenininho. Eu vou tentar colocar o meu dedinho perto dela. Ó, esse é o meu dedinho, que é muito maior. Muito maior. É minúsculo, meio centímetro, sei lá. Gravando, e eu acho que é Full HD. Vou escrever na tela para vocês aí, mas eu acho que é Full HD a gravação. Olha isso, a proximidade. Tem coisas pequenas aqui realmente, ó. Dá uma olhada nessa plantinha. É muito pequenininha. De novo, quer comparar? Olha o meu dedão, a unha do meu dedão, olha o tamanho dessas coisinhas aqui. Então a Motorola já vinha mandando muito bem no G100 e agora tá mandando bem no G200, só que não tem o ring lightzinho aqui atrás para ajudar você não tapar o que você está filmando ou fotografando. Não, pessoal, ele faz também o vídeo retrato, tá? Só que o vídeo retrato é só na traseira, ó. Esse é um vídeo retrato. Olha como tá desfocado lá. Ó, pulseirinha do meu relógio aqui. Então ele faz aquele videozinho para você desfocar produtos se você quiser. Não dá para fazer na frontal, mas olha só a qualidade do desfoque. Olha meu carro lá atrás, desfocado, e tá recortando, acho que bem bom, hein? Tá vendo? Até a palma da minha mão aqui, ó, aberta, tá legal. Então ele faz vídeo retrato também. Na frontal, infelizmente, não faz o vídeo retrato, mas na traseira tem. Bom, pessoal, esse vídeo acho que vai dar uns 50 minutos, é o meu recorde. Mas tem muita coisa para falar, cara. Aparelho, tô gostando, tô curtindo. Para quem vai jogar, espetacular, velho. Espetacular. Eu tô com ele faz 3 dias, eu já joguei. Cara, nas máximas resoluções, sem esquentar, o aparelho não esquenta. É um dos primeiros 888 que eu vejo não esquenta. Lógico que ele fica um pouquinho mais quentinho, mas não esquenta demais. E ele grava na frontal também em HDR10. Esse vídeo aqui, ó, é HDR10 na frontal. Você perde a estabilização também, mas ele consegue gravar em HDR10 se você quiser. Esse é um HDR10 na câmera frontal. Talvez eu vou mostrar um pedacinho sem e com edição. Agora a gente vai para as fotos. Esse vídeo aqui eu não vou terminar dando minhas considerações, senão a gente vai ter um vídeo de 1 hora, certo? Faço minhas considerações em outro vídeo. Se inscreve, vejam agora algumas fotinhos. Vai ter um vídeo ainda, de novo, só para falar das câmeras, e aí esse é um vídeo mais curto e a galera assistir. Mas esse aqui eu quis fazer tudo junto. Vejam as fotos aí.